Olá! Então, hoje nós estamos aqui com o propósito de falar sobre a nova lei de transação tributária. É um grande resumo que Felipe e eu, Flávia Bortoluso, preparamos para que quem possa nos ouvir, para quem possa nos assistir, tenha uma ideia geral dessa legislação. O que é muito importante que se diga: durante muito tempo existiu no CTN a possibilidade de transação tributária, mas essa oportunidade ela não era efetivamente aplicada porque faltava regulamentação. Tudo começou com a regulamentação do NJP e depois do NJP e algumas situações muito bem sucedidas, veio então a possibilidade da transação tributária. A transação tributária agora já é fato. No âmbito da Fazenda Nacional, ela está já bem consolidada, já existem diversos casos de muito sucesso, com resultado muito bom, em que o fisco conseguiu uma arrecadação expressiva e abriu mão, então, da esfera litigiosa, que é tão complexa para ambas as partes e com resultado tão pequeno. E, de outro lado, o contribuinte teve a chance de regularizar o seu passivo. Passivo esse que a gente sabe que pode decorrer do emaranhado tributário que nós vivemos, a complexidade da legislação no Brasil, o fato que a gente tem muita mudança de entendimento, seja da interpretação da lei quando nasce, ou mesmo seja mudança de entendimento do judiciário, dificuldade financeira pelas quais as empresas passaram e continuam passando. A gente vive ainda um surgimento depois dessa crise, e diversos outros fatores que fazem com que a transação tributária seja uma oportunidade muito interessante. Baseado nisso, e a gente acredita em um amadurecimento da legislação, é que vem essa nova transação tributária que a gente vai falar hoje em breves palavras, porque ainda dependemos de uma regulamentação sobre ela, e a depender da regulamentação, que não pode inovar, é claro, mas que traz pontos de aplicação dessa lei, a gente pode ter alguma nova notícia. Então, vamos lá. Felipe, olá. Olá, Flávia, tudo bem? Tudo bem. Traga para nós, então, Felipe, o que tem de mais importante nessa nova legislação. Vamos lá, Flávia. Eu acho que essa nova legislação que a gente recebeu recentemente, menos de 10 dias hoje, ela vai ser uma legislação que vai romper alguns paradigmas, tá? Eu acho que ela tem algumas inovações, ela atende alguns anseios dos contribuintes, especialmente. Eu acho que até alguns anseios da própria Procuradoria, e isso vai representar uma nova forma de lidar com o passivo tributário, né? A gente está evoluindo muito ao longo dos últimos anos. Nos últimos 2 anos a gente evoluiu absurdamente quando a gente está falando de recuperação de passivo tributário. E esses novos pontos que foram abordados nessa lei, eles vão, com certeza, ser um marco de inovação, um marco de novas oportunidades para credores, né, para o fisco e para os contribuintes. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, são poucos pontos, a gente vai falar rapidamente sobre cada um deles, é a possibilidade de transação tributária para débitos administrativos, na fase administrativa, efetivamente. O que acontecia, e nós já tivemos essa experiência, né? A gente tinha a inscrição, a declaração do débito tributário, né? Esse débito ele fica na Receita durante um tempo e depois ele é inscrito em dívida ativa e vai para os cuidados, vamos dizer assim, da Procuradoria da Fazenda Nacional. A transação tributária que a gente vinha praticando até agora era a transação tributária que dependia do crédito estar, eu diria, materialmente dentro da Procuradoria da Fazenda. Se o crédito não tivesse com a Procuradoria da Fazenda, a gente não conseguia fazer transação tributária e dependia, às vezes, até de um movimento judicial para poder levar esse crédito e fazer a transação tributária. Com essas alterações legislativas que nós tivemos agora recentemente, nós estamos com a expectativa, ainda depende de regulamentação, mas a expectativa é que esse crédito ainda é um crédito, eu diria até verde, um crédito jovem,
possa ser transacionado dentro da própria Receita Federal, né? Existe a possibilidade, a gente ainda tem algumas discussões acadêmicas sobre qual vai ser o limite da transação tributária no âmbito da Receita Federal, né, da Secretaria da Receita Federal, mas existe já autorização para que a gente possa trabalhar. A interpretação, acho que menos otimistas, vamos dizer assim, é de que só aquele crédito que esteja dentro do contencioso tributário administrativo, só aquele que tenha contenciosidade. Mas, de todo modo, é uma oportunidade grande, aumenta o leque de transação tributária, então a gente vê que o movimento do fisco como um todo é um movimento que busca resolver o crédito tributário de uma forma completamente diferente, esquecendo, como você bem disse, aquela questão da execução fiscal propriamente dita, né? E dos sucessivos parcelamentos e refis que saíam por aí. Agora, o foco, se existe interesse em resolver o passivo tributário, esse foco tem que ser voltado para a transação tributária. Sim, então, não vamos chamar de refis. O escritório, desde o princípio, não trata e faz questão de diferenciar a transação tributária de refis. E a gente teve uma conversa, inclusive, em que participou o Dr. João Grunier, que é o responsável pela questão nacionalmente, e ele fez questão de destacar, vou colocar aqui as palavras dele, ele falou com a gente numa apresentação do nosso escritório, e ele disse: é o remédio adequado para cada paciente. E por isso não é refis. Não é refis da crise, não é refis da Covid, é transação tributária. Por quê? Porque objetiva que um caso concreto seja analisado de maneira concreta pela Procuradoria e agora pela Receita Federal e condições específicas sejam deferidas dentro dos parâmetros da lei, porque aí é uma questão do nosso ordenamento jurídico como está. Então, temos os parâmetros e naqueles parâmetros é que o caso específico vai ser analisado. Por isso não é refis, por isso não é paes, nada desse tipo. Nesse caso agora, Felipe, que você comenta da questão do débito na esfera administrativa, em discussão administrativa, a gente aguarda um pouco para ver como vem a regulamentação, com alguma preocupação de que isso gere uma distorção, de que aquele que não está em discussão não seja cabível de inclusão, né? Pelo fato de que nem tudo que está na esfera administrativa está em discussão. Mas eu deixaria isso para comentários num próximo momento, quando a gente tiver mais detalhes. Sim, com certeza. A gente ainda vai precisar de aprofundamento legislativo, né, por parte até da própria Receita Federal, de qual vai ser o limite dessa oportunidade. E quando você diz parâmetros, quais são os parâmetros, né, a lei traz os parâmetros, e esses são os limites para a transação tributária, a gente pode falar de um parâmetro agora que, pelo menos do ponto de vista de quem trabalha com transação tributária e com passivo tributário, com reestruturação, que é o nosso caso, nos deixou extremamente animados, extremamente otimistas, que é a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social. Esse é um limite que sempre foi debatido, né? A gente sempre teve essa questão em outras oportunidades, a gente já tentou explorar isso, mas a gente tinha a limitação da falta de autorização legal para a utilização desse prejuízo fiscal e dessa base de cálculo negativa. Nessa alteração recente, nós temos a autorização para que isso venha a ser utilizado, ainda depende de regulamentação, então provavelmente nós vamos ter disposições específicas tratando dessa questão, mas isso representa um avanço gigantesco quando estamos falando de reestruturação de passivo tributário. É uma grande oportunidade, a gente sabe que nós temos aqui no escritório, já temos clientes que contam com esse prejuízo fiscal. Eu imagino que isso seja uma rotina para a maior parte das empresas, a existência daquele prejuízo fiscal que estava ali, estava contabilizado e não tinha utilidade nenhuma. Hoje a gente pode vislumbrar aí uma possibilidade, uma oportunidade de fazer isso, trabalhar a favor do contribuinte, né? Então, cria um equilíbrio maior nas relações entre fisco e contribuinte e gera uma oportunidade para que todos possam sair ganhando com essa nova ferramenta que é a transação tributária. E não é só isso, a gente tem um ponto aqui que é
grupos econômicos também vão poder explorar entre si, entre controladas e controladoras, a utilização desse prejuízo fiscal e da base de cálculo até o limite já pré-estabelecido de 70%, mas numa modalidade de transação tanto de Receita Federal como de Procuradoria Federal, que é a nossa expectativa, né? Então, a gente tem aí um novo parâmetro que deve trazer uma boa oportunidade de negociação, né? E, além disso, outros dois pontos que a gente tem que abordar aqui rapidamente essas alterações legislativas, elas trouxeram um aumento do limite, né, de 65% para as reduções, para os descontos envolvendo o valor total dos débitos a serem transacionados. Então, aumentou-se esse limite, antigamente era 50%, a gente tem agora um limite maior, ou seja, condições mais interessantes, e não foi só isso, a gente também teve um aumento de prazo. O prazo antigamente era estipulado inicialmente em 84, e agora a gente já tem uma aceitação melhor, subindo para 120 meses. Então, veja que nós temos bons e novos pontos a serem abordados, que ainda, obviamente, como você frisou, depende de regulamentação, mas isso mostra o investimento que o Estado, que o fisco está fazendo na transação tributária. Então, hoje, se você busca solução para passivo tributário, a gente deveria colocar um sinal de igual, porque a transação tributária é igual à solução para passivo tributário. Sim, acho que é isso, Flávio, para a gente sintetizar. O investimento do lado do fisco e do lado do contribuinte, eu acho que a gente começa a ter o contribuinte podendo olhar com novos olhos para essas situações, né? Sim. Porque o que a gente tinha nessa fase até de refis e tudo, era sempre como os programas tiveram muitas questões, até por uma questão de amadurecimento de formato, né? A gente começou com um formato que gerou alguns problemas de pagamentos eternos e algumas questões. Eu acho que a transação tributária é um amadurecimento, nos Sim. coloca mais alinhados com como são as soluções no mundo e não no Brasil só, em razão desses desequilíbrios, né, por ser mais específica, gera aí um ponto bem interessante. E da parte do contribuinte, eu acho que é algo assim que é um trabalho intenso nosso, meu, Felipe, ali na nossa área de reestruturação corporativa, como a gente trabalha muito com empresas que por uma série de questões têm dívidas, né? É um trabalho nosso até de convencimento de que essas portas abertas não são portas que não se deve ao menos entrar para que seja feita uma conta, para que seja feita uma análise. Existe ainda, olha, o Felipe falou prejuízo fiscal e base negativa, a gente falou desse aumento, então, dos descontos e aumento do número de parcelas, ainda tem uma condição de precatório e de direito creditório. A gente tem alguns pontos que eu diria assim, olha, vale a pena uma avaliação, vale a pena fazer a conta e ver como isso ficaria, vale a pena verificar até onde isso pode ser explorado para uma adequação do negócio, seja porque em algum momento, então, eu tive um passivo decorrente de uma questão de interpretação, como eu falei lá no começo, ou seja, porque, de fato, eu tive um revés no judiciário ou mesmo dificuldade financeira. Se é dificuldade financeira e eu tenho ali outros credores, vamos fazer uma conta e verificar onde as coisas se encaixam até para poder levar uma proposta que seja adequada para o negócio. Não uma proposta pensando em descumprimento, mas uma proposta pensando em cumprimento, regularidade fiscal, que é tão importante, e superação dessas dificuldades financeiras. Então, eu acredito aí que se abre, não é nenhuma porta, se abre agora uma grande oportunidade para os contribuintes e para o fisco, de outro lado, ter uma arrecadação expressiva. Sim, um comentário super rápido. A gente fez um levantamento
sobre as modalidades que a gente tem vigentes, né? E combinando cada uma delas em prazos maiores, descontos menores e tudo mais, a gente tem mais ou menos uma conta assim, por cima, 57 formas diferentes de chegar num resultado interessante. Então, veja só, precisa de caixa? A gente consegue pensar numa solução mais adequada. Óbvio, vai depender de que tipo de empresa qual é o perfil do endividamento, mas a gente tem um leque muito grande de oportunidades para a gente trabalhar esse passivo tributário, né? Então, se o objetivo é solução, realmente transação é um negócio que está aí e tem que ser, como você disse, estudado, né? Pelo menos sentado, e a gente tem que sentar e olhar para esse passivo tributário e quais são as opções que a gente consegue trabalhar em cima disso, né? Muito bom. Se são 57, quando a gente falou dos remédios, né, Felipe? Então, a gente tem lá a prateleira. Na prateleira tem desde homeopatia até remédio tarja preta, né? Sim. Vamos buscar o que é possível. Exatamente. Tá ok. Então, com isso, nós encerramos o objetivo do que a gente queria passar hoje de informação e a gente fica aí a nossa área, reestruturação corporativa, Felipe Souza e eu também, Flávia Bortoluso, ficamos à disposição para qualquer evolução sobre o assunto. Existindo a regulamentação, voltaremos aqui nas nossas redes. Obrigada. Obrigado.